YouTube. Eu não sei se o professor e a Juliana querem fazer algum comentário em relação ao caso de Marielle. A Ju deixou aí no finalzinho falando que teve também, quando ele começou a investigação em relação ao assassinato de Marielle, também a família Bolsonaro aí não quis saber mais de nada. Ele, no começo do seu depoimento, quando ele terminou a sua fala, aquela primeira fala de 15 minutos, ele terminou dizendo: e nós vamos descobrir quem foi que mandou matar Marielle, né? E eu não sei em que pé está essa investigação, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar em relação a essa história do assassinato de Marielle Franco. Tem alguma coisa, professora, Juliana? Fabíola, eu queria fazer um comentário sobre isso, porque esse é um outro ponto que é importante também. Ele se coloca como vítima, né, perseguição o tempo todo. E aí na manifestação dele sobre esse assunto ali na CPI, ele falou assim que ele mandou investigar quem tinha mandado matar a Marielle. Ele não fez, o governador não manda numa investigação da Polícia Civil nem do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele não é parte, para começo de história. E a investigação em si sobre a morte da Marielle já vinha caminhando desde o ano anterior, desde 2018, com alguns problemas, mas, assim, sobretudo quando duas promotoras do GAECO aqui do Rio de Janeiro estava por volta de setembro, outubro de 2018, ou seja, durante a eleição, começaram a fazer a investigação que chegou no Rony Lessa, no Elcio Queiroz, que são os executores. De lá para cá, há controvérsias, polêmicas, mas é feito um trabalho constante, incessante, com relação à investigação sobre os mandantes, se existe um mandante, quem seria, tem mais de uma linha de investigação. Então, assim, ele puxou para si para dizer que ele mandou e aí ele sofreu uma retaliação sobre isso. Então, assim, isso não existiu, não é verdade. E também a questão do porteiro, ele foi ouvido na Polícia Federal, negou que tivesse dito que ele teria. Ele admitiu um certo erro dele, né, no primeiro depoimento para a Polícia Civil. E acho que o depoimento da Polícia Civil é onde ficou nebuloso o que foi que aconteceu, por que foi que ele falou, que ligou e ouviu a voz do Bolsonaro, né? Então, mas o que eu apurei sobre isso, Fabíola, a apuração de bastidor, né? É que, assim, ele era uma pessoa muito humilde, que saiu confirmando coisas que eram perguntadas um pouco constrangida e com medo, e sem muita noção e realidade, com medo de dizer uma coisa que não tivesse escrita nos livros, dar informações contraditórias e perder o próprio emprego. Foi isso que algumas pessoas próximas a esse porteiro me contaram. Então, assim, de fato o Bolsonaro não estava em casa, foi um erro dele no depoimento, mas, assim, o quanto a Polícia Civil naquela época tentou forçar uma situação para cima do Bolsonaro, de fato ficou nebuloso. Porque, especificamente, essa informação realmente ela é incorreta, foi um erro. O porteiro não falou com o Bolsonaro quando interfonou para a entrada. Ele interfonou para a casa do Rony Lessa, né? Mas isso alimentou a guerra entre o Witzel e o Bolsonaro. E queria a sua palavra também, professor Wallace. O que você acha em relação ao caso Marielle? O que tem a ver família Bolsonaro? O que tem a ver o próprio ex-governador Wilson Witzel? Fabiola, primeiro eu concordo, né, com os pontos que a Juliana faz em relação a como que a investigação, o pequeno avanço da investigação que aconteceu foi o fator que gerou a rixa entre o Witzel e a família, mas só para a gente lembrar, e aqui eu não acredito que tenha havido qualquer conversão de caráter ou de personalidade do Witzel, é cinismo. O ex-governador Wilson Witzel, na sua campanha, ele subiu num caminhão ao lado dos agora deputados Daniel Silveira e Rodrigo Amorim, que quebraram a placa de Marielle. Então, agora o Witzel se colocar como o grande salvador do caso Marielle é quase um escárnio com a população em geral. Então, só para a gente ter isso muito claro, Marielle para Witzel nunca foi prioridade. No limite, se o Witzel atuou de alguma forma a irritar o presidente, foi por não interferir suficientemente.
há algo que há indícios de que talvez após o seu impeachment tenha acontecido. Então, se Witzel errou com o Bolsonaro e levou a alguma rixa, foi porque ele não impediu que a investigação avançasse, não porque ele garantiu que ela avançasse. E aí, agora, é claro, agora que ele foi responsabilizado em razão de outros crimes, agora que ele se vê como alguém que pode pular politicamente, né, se alçar politicamente a alguma relevância, agora ele muda o discurso, muda a narrativa, adota essa narrativa inventada, imaginada nele, de que ele foi de que ele teria sido o grande mandante da investigação, né, o grande responsável pela investigação. Isso evidentemente não é verdade, não há nenhum indício, pelo menos, de que isso tenha acontecido. Então, o que a gente vê é, mais uma vez, um Witzel arrependido, não sei, um Witzel que muda diametralmente o discurso dele, de uma pessoa que está ao lado de quem quebra a placa de Marielle Franco, aquelas placas em homenagem a Marielle Franco, para agora alguém que quer dizer que atua de alguma forma para avançar as investigações que hoje continuam a toda a evidência sem uma solução. A gente continua não sabendo quem matou Marielle em 2021. Né? Ainda em 2022 não sabemos a solução desse crime. Ai, obrigada, professor. Foi boa essa lembrança aí, porque eu acho importantíssimo a gente deixar bem claro aqui, a CPI, a gente ouve muita enganação nesses depoimentos e é importante a gente trazer os fatos.